Olá pessoal, vamos iniciar a nossa primeira aula com o software Autodesk Inventor 2023. Para isso, a gente vai clicar no nosso ícone do Inventor Professional 2023 e aguardar a abertura do software. Lembrando que é um software para desenho em 3 dimensões e para isso a gente tem que ter uma licença acadêmico, licença de estudante. Eu já havia passado o e-mail de vocês para a nossa TI e a TI já fez essa primeira parte do login. Vocês vão ter que somente inserir o e-mail de aluno de vocês aqui nessa primeira janela que vai se abrir, ok? Para isso, vocês precisam estar logados na internet. Então, vocês façam primeiramente aqui um login na internet, ok? Abram qualquer site aí para a máquina reconhecer que vocês têm rede de internet. E aí, com a rede aberta, vocês vão fazer o login. Vocês vão colocar o nome de usuário, que é o e-mail de vocês, @aluno.ifsp. Tá? Eu estou colocando o meu e-mail aqui, que é o e-mail particular, mas vocês vão colocar o e-mail de aluno. Tá? Com isso, essa primeira etapa, vocês vão ter que criar uma conta, né? Então, vai informar o e-mail e vai clicar em avançar. E aí vocês vão criar essa conta. Como eu já tenho a conta criada, eu vou só inserir minha senha, tá? Lembrando que esse primeiro acesso vai um e-mail nesse e-mail institucional, tá? Para vocês seguirem um passo a passo. Então, vocês têm que abrir esse passo a passo aí no seu e-mail institucional, tá? Recomendo fazer pelo celular que fica mais rápido. Então, pessoal, após fazer esse login na conta, vocês vão conseguir acessar o software Autodesk Inventor 2023, tá? Essa é a primeira interface que ele abre pra gente, tá, ok? Então, essa é a área de trabalho do nosso Autodesk Inventor 2023, tá? Aqui do lado a gente consegue verificar algumas informações, como o ano, tá? O comando abrir e o comando novo, que são comandos que a gente vai utilizar, tá, ok? Nesses comandos, tá, a gente pode fazer algumas coisas interessantes, né? A primeira coisa que a gente tem que entender é que esse default aqui é como se a gente tivesse um projeto, tá? Então, antes de a gente iniciar qualquer projeto aqui, a gente vai lá nos nossos documentos. Então, eu vou minimizar aqui a janela, tá, ok? A gente vai lá em meus documentos, tá, ok? E dentro dos documentos, eu vou criar uma pasta, aqui, ó, documentos, eu vou criar uma pasta Inventor Meca 2023, desenhos, exercícios e projetos, tá? Então, quando a gente for fazer algum exercício específico, a gente vai salvar dentro da pasta exercícios, e a gente vai fazer projetos, a gente vai salvar dentro da pasta projetos, tá? Aqui eu já havia começado um, então o nosso projetinho do canhão vai estar aqui dentro, tá, ok? Então, vocês façam isso antes de iniciar. Criem dentro de documentos uma pasta Meca 2023, desenhos, exercícios e projetos. Feito isso, a gente vai voltar lá para o Autodesk Inventor e a primeira coisa que a gente vai fazer são as opções do aplicativo aqui, ó, tá? Nas opções do aplicativo, na opção de aplicativo, a gente vai trocar o nome de usuário aqui, ó, tá? Como a gente vai fazer isso? A gente vai trocar aqui dentro da nossa pasta. Então, a gente vai trocar aqui, ó. Eu, no meu caso, vou pôr o meu nome, tá? Para quando a gente for salvar, ele já pega o nome aqui da gente, tá? Senão ele pega o usuário qualquer aí. Eu dou um OK e a gente já criou a primeira definição aqui. Aqui no default, tá? Eu vou clicar nos 3 e vou dar configurações, tá? Porque a cada peça nova que a gente vai fazer, a cada exercício, a gente tem que ter um nome de um projeto,
tá? Então a gente vai começar um projeto novo. Então a gente vai clicar aqui nos 3 pontinhos, ok, ó, configurações, e a gente vai aqui em novo, porque a gente vai criar um novo projeto para um único usuário. Próximo, e a gente vai escolher aqui, ó, a pasta que a gente já criou de projeto. Então a gente vai lá, né? Que eu havia criado este computador, documentos, Meca 2023, projetos, e dá ok. Então aqui é onde vão ficar nossos projetos. Qual que é o nome do projeto? O nome do projeto é o canhão, que a gente vai fazer aqui. Próximo, e encerrar. Ele está dizendo que existe com o mesmo nome, então eu vou colocar canhão 2 porque eu já tinha feito esse teste antes, mas vocês podem colocar canhão, tá? E encerrar. Então ele já criou alguns nomes de projetos, ó, tá vendo? Porque ele já tinha dado, ó. Então já tinha. Então eu vou carregar esse daqui, tá? Do concluído. Então toda vez que eu iniciar o Inventor, eu posso escolher, né, qual projeto que eu estou começando. Se é um desenho comum, né, só um desenho específico, eu coloco em default. Se é um desenho que faz parte do meu projeto canhão, eu coloco projeto canhão, que é o projeto que a gente está trabalhando atualmente. Beleza? Então é isso. Para a gente iniciar um desenho aqui no Inventor, a gente tem que saber que tipo de aplicações que o Inventor é possível a gente fazer, tá? Então dentro do Inventor eu tenho 4 opções, tá? 4 tipos de arquivos diferentes que eu possa criar. Ou eu posso acessar aqui dentro do novo, tá? Clicando somente em novo, ou eu posso vir em arquivo, novo, e vai me aparecer as nossas templates. O que são as templates? Tá? São as bibliotecas já pré-estabelecidas, né? São as figuras que a gente vai ter. Então dentro aqui do novo arquivo, eu vou abrir o PTBR, que é o Português Brasil. Dentro do arquivo PTBR eu tenho English, que é o sistema inglês, ou seja, em polegadas, o sistema métrico, o molde design, que é uma outra ferramenta específica para um tipo de molde, e as templates mais antigas, ou templates. O que a gente vai estabelecer? O sistema métrico, tá? Dentro do sistema métrico a gente tem os 4 tipos de arquivos que a gente pode trabalhar dentro do Inventor, tá? O primeiro arquivo aqui é o arquivo de peça. O segundo tipo de arquivo é o arquivo de montagem. O terceiro é o desenho, tá? E o quarto tipo é a apresentação. Então dentro do Inventor a gente pode ter 4 tipos de arquivos: peça, montagem, desenho e apresentação. Desses 4, cada um tem a sua especificação, tá? Então se a gente parar individualmente aqui, ó, em cada um deles, a gente vê a explicação aqui do lado, tá? Arquivo de peça, para a gente fazer as peças em 3D, as modelagens em 3D, tá? Arquivo de montagem, então a gente vai fazer a união de várias peças numa montagem para a gente formar um conjunto, tá? Desenho, ou seja, a gente vai pegar a nossa 3D e transformar em 2D, colocando as cotas, colocando as achuras, a nossa tabela, né, colocando todas as informações do desenho. Então com isso a gente consegue editar inclusive até a legenda. E o quarto tipo de arquivo, como eu havia falado, é um arquivo de apresentação. A partir de uma montagem, a gente consegue fazer a anotação explodida dessa montagem, como se fosse uma instrução de montagem, uma instrução de fabricação, uma instrução de apresentação, tá, ok? Então são esses 4 tipos de arquivos que a gente tem disponível aqui. Então voltando aqui, pessoal, então vocês viram aí que a gente tem 4 opções, né, de arquivos dentro do Autodesk Inventor, e agora a gente vai configurar o nosso arquivo do tipo peça, tá? Para fazer isso, a gente vai aqui em arquivo, a gente vai em arquivo, novo, a gente vai escolher o PTBR métrico e vamos escolher aqui, ó,
no arquivo tipo peça, que é o primeiro arquivo aqui de cima. Vocês podem ver que aqui do lado ele já aparece o que é isso. A gente vai escolher standard, ou seja, um padrão em milímetros.ipt. IPT é a extensão do Inventor para o arquivo de peça. Inventor, party e assim por diante. IPT, IAM, DWG e IPN. Todas as que começam com I são relativos a Inventor. Ok? Então a gente vai escolher o standard mm.ipt e vamos criar. Ele vai carregar aqui embaixo, ó, todas as ferramentas necessárias para o nosso arquivo peça. Ok? Então aqui dentro da interface a gente já vai ver algumas coisas importantes. Por exemplo, ó, peça 1. Então a gente sabe que a gente está no ambiente de peça, tá? Aqui em cima a gente vai ter todas as ferramentas, aqui ó, toda essa área de ferramentas, tá ok? E essa área de ferramentas engloba todo o catálogo de peça, tá ok? Para isso, para a gente conhecer cada uma dessas ferramentas, né, ó, tem várias ferramentas aqui, então a gente vai individualmente cada uma delas trabalhando. Então a primeira configuração que a gente tem que fazer, ok, é a configuração do nosso diedro, tá? Então para o nosso diedro funcionar corretamente, a gente vai clicar nesse home aqui, ó. Então aqui é o cubo de visões, cubo de vistas, tá? A nossa vista frontal aqui, por padrão do Inventor, ele começa com a frontal do lado esquerdo e com a direita na frontal. Nosso primeiro diedro, se vocês lembram, né, ele não é assim. O nosso frontal, a gente tem que virá-lo aqui. Então o frontal está desse lado e o esquerdo está desse lado. Ali, ó, esse é o padrão que a gente deveria trabalhar no primeiro diedro, ok? Mas se a gente clicar novamente aqui, ele vai voltar lá. Então a gente vê aqui embaixo, né, os nossos ícones. Aqui, ó, o plano X, Y e Z está invertido, tá? O Y está na vertical. Não é isso que a gente quer. A gente quer o próprio plano do primeiro diedro. Como a gente faz isso? Com o mouse, a gente vai clicar sobre o cubo de vistas, ok? Aqui no cubo de vista, a gente vai, com o mouse, a gente vai virando ele aqui, ó. Então a gente vai segurar o botão do lado esquerdo e vai virá-lo, para que o frontal fique aqui deste lado e o esquerdo fique do lado esquerdo, como é no primeiro diedro. A gente está enxergando de frente a peça, ok? Então a gente tem a peça enxergando de frente. E quando a gente vira aqui, o lado esquerdo está correto, né? Do lado esquerdo, como deve ser no primeiro diedro. Então vocês vão segurar o botão do lado esquerdo do mouse e vão girar esse cubo aqui, ó, até a gente ter o lado esquerdo e o lado frontal. Então vendo que aqui em cima ele forma um cubozinho nas arestas, então a gente vai clicar aqui só para confirmar. Cada um dos cantos que a gente vai clicando, ele vai virando, ó, tá? Esse é o cubo de vistas. Então a gente tem que ter esquerda do lado esquerdo e frontal exatamente na frente. Aí a gente vai clicar, depois que a gente chegou nessa posição, a gente confirma aqui no cantinho, ó. Tem que ficar sempre no cantinho, com o mouse, o botão esquerdo do mouse. A gente vai clicar com o botão direito, definir vista atual como inicial. Então a gente vai definir como se fosse um padrão inicial, com ajustar a vista. Aí quando eu faço isso, se eu mexer novamente meu cubo aqui, ó, e eu clicar na casinha, ele vai voltar novamente aqui, ó, esquerda e frontal, porque eu defini essa vista como inicial, tá? Eu cliquei com o botão direito, eu defini a vista atual como inicial e a distância de ajustar a vista. Beleza. Então eu salvei esse padrão para esse desenho, para essa peça. Só que eu quero definir isso, que eu sempre que eu abrir o meu Inventor no modo peça, ele fique sempre assim. Como eu vou ter que fazer isso várias vezes, então eu não preciso refazer isso novamente. O que eu vou fazer? Eu vou aqui, arquivo,
salvar como, cliquei na abinha aqui do lado, salvar cópia como modelo. Então esse nosso modelo que a gente definiu agora com o primeiro diedro correto, vai ser o nosso modelo padrão. Então salvar cópia como, ele vai abrir dentro da pasta correta, não mexam nessa pasta. Eu vou chamar aqui, ó, padrão diedro, tá? Ou padrão meca, o que vocês quiserem, mas saibam que vocês vão trabalhar sempre nesse padrão. Padrão diedro 1, que é o primeiro diedro, ok? E vou salvar. Ele vai perguntar se eu continuo salvando dentro desse projeto. Eu vou dizer que sim, ok? E aí o que a gente vai fazer para testar, né? Lembra que quando a gente iniciou, o frontal estava lado de cá e a direita lá. Aí a gente clicava, né? Agora o que a gente vai fazer? Eu vou fechar somente o ambiente peça, não vou salvar nada. E a gente vai abrir aqui, ó, o projeto é o canhão de novo, ok? Eu vou aqui em arquivo, novo. Dentro do padrão peça, vocês podem ver aqui agora, apareceu o nosso padrão aqui, ó, o padrão que eu criei lá, ok? Então aí a gente vai fazer dessa maneira. Pessoal, eu só voltei um pouquinho aqui, refiz o procedimento, ó, esquerda e frontal, cliquei na casinha aqui com o botão direito, redefinir vista como inicial, ajustar a vista. Eu tinha salvado no lugar errado, porque aí o que eu tenho que fazer? Ajustar a vista, ó, botão direito, definir vista como inicial, ajustar a vista, arquivo, salvar como, salvar cópia como modelo. Dentro do PTBR eu vou salvar dentro do métrico, ó, eu tinha esquecido, ó, que a gente está usando o sistema métrico, ok? Dentro do métrico eu vou abrir a pasta, dentro da pasta aí sim eu vou salvar como padrão diedro 1 e vou salvar, porque eu estou usando o sistema métrico. Eu tinha salvo na pasta PTBR, é melhor salvar dentro do métrico para a gente ficar mais tranquilo. Padrão diedro 1 milímetros. Padrão diedro 1, abre parênteses, milímetros, fecha parênteses. E vou salvar. Ele vai perguntar se eu quero realmente salvar, eu digo que sim. Vou fechar aqui, ó, somente ambiente peça, o de baixo. Salvar as alterações na peça 2, não, porque eu não fiz nenhuma peça ainda. Beleza? Agora sim, a gente vai reabrir o ambiente peça. Arquivo, novo. Dentro do sistema métrico, podem ver aqui que agora apareceu o nosso padrão diedro 1 milímetro.ipt. A extensão é a mesma, só que a gente tem o nosso padrão novo. Antes a gente tinha só 4 padrões: o sheet metal DIN, o sheet metal MM, o standard DIN e o standard MM. São os 4 padrões. Agora a gente tem mais um que a gente criou, que é o diedro 1. A gente vai criar. Quando a gente inicia, ele já abre no frontal. Olha só. Olha o plano XY como já está. Ok? Quando a gente clica na casinha, olha o que acontece, ó, o frontal já vem, né, na vista certa e o esquerdo já aparece do lado esquerdo. Lembrando que quando a gente abre um arquivo novo do padrão do Inventor, que é o Standard, tá? Se a gente repetir esse procedimento de clicar na casinha, onde vai o frontal? O frontal vai para o outro diedro. Tá errado, tá? Então a gente não usa esse. A gente usa o nosso padrão que a gente criou, né? Arquivo, novo, padrão diedro 1, criar. Quando a gente faz isso, olha lá, clicando na casinha, onde vem o eixo XY, tá correto agora, ó, tá? E ó, frontal na frente e esquerdo do lado esquerdo também, tá? Então a gente mantém o padrão do diedro número 1 ou o primeiro diedro. Entendido até aí, pessoal? Espero que a gente consiga fazer a nossa primeira peça ainda hoje. Vamos lá, continuando. Pessoal, então é isso. Primeira configuração que a gente fez. Criou o projeto dentro das pastas dos meus documentos, né? E definiu o primeiro diedro para o ambiente peça, ok?
Então, com isso, a gente vai terminando essa primeira configuração inicial e depois eu vou mandar outro vídeo, que é o vídeo que a gente vai fazer a nossa primeira peça, para não ficar um conteúdo muito grande, ok? Até o próximo vídeo.